Olá, bom dia! O programa Médico da Família está no ar. Hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto. Cerca de 5 milhões de pessoas morrem por ano no mundo por doenças decorrentes do tabagismo. 200 mil morrem só aqui no Brasil. Desde o ano de 1986, o dia 29 de agosto é marcado por ações do Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data foi criada com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a população brasileira para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. A cada tragada, o fumante aspira substâncias tóxicas e cancerígenas que vão para o pulmão e para a corrente sanguínea, atingindo todos os órgãos do corpo. Além do mau hálito, dentes amarelados e impotência sexual, o fumo causa diversos tipos de câncer, como o de pulmão, de boca, entre muitos outros. E para falar mais sobre o assunto, está comigo no estúdio a médica pneumologista a doutora Andréa Cunha. Doutora Andréa, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer. Andréa, o tabagismo pode ser considerado uma doença? Sim. Então, o tabagismo ele é considerado uma doença, ele já está inserido no Código Internacional das Doenças, porque ele gera dependência, porque ele gera malefícios, doenças em diversos órgãos, tem a abstinência quando a pessoa larga, então ele é considerado uma doença. Ele se tornou um caso de problema de saúde pública? Sim, um caso até de calamidade pública. A gente pode dizer que assim, 1/3 dos adultos teve algum contato com cigarro, né, com tabagismo. Então, com isso o que acontece? Pessoas estão suscetíveis, crianças através do tabagismo passivo, outros adultos também. O tabagismo, você falou que é uma doença. Como tal, ela é muito difícil de ser tratada? Tem tratamento, isso é muito importante a pessoa saber. Tem tratamento. Então, muitas vezes é difícil parar sozinho, mas existem medicamentos que podem ajudar a pessoa a estar parando de fumar. Tratamentos que vão ser apropriados conforme a necessidade, a dependência de cada um. Então, é importante consultar um médico, procurar ajuda. Existem grupos de tabagismo que também é feito um tratamento de terapia cognitivo-comportamental que vai ajudar a pessoa a mudar o comportamento em relação ao vício, junto com medicamentos. André, como é que o tabaco, ou melhor, talvez a nicotina, ela age no organismo? Então, o que acontece? A pessoa vai inalar em torno de 5 mil substâncias tóxicas, vamos dizer assim. A nicotina é a que vai gerar dependência. Então, existem receptores de nicotina no cérebro, que a nicotina vai se ligar então a esses receptores, e isso vai estar liberando algumas substâncias que geram prazer, dopamina, serotonina, e isso vai estar gerando uma dependência e a pessoa muitas vezes vai precisar de doses, às vezes maiores, para gerar esse mesmo prazer. Isso vai gerando uma dependência cada vez maior. É uma dependência difícil de ser tratada? Sim, mas tem tratamento, repito de novo. Porque é uma dependência física, por causa desses receptores, mas a gente fala que o tabagismo ele também tem uma dependência pela parte de hábitos. O fumante ele tem um ritual. Então, vou dar um exemplo. A pessoa chega do trabalho, senta, põe a perna para cima naquela cadeira e pega o cigarro e fuma. Então, ele é cheio de rituais, está acostumado a levar aquilo à boca. E muitas vezes está relacionado também com a parte social. Se reúne para jogar um jogo de cartas com os amigos e fuma. Então, quando a pessoa for fazer o tratamento ele age na parte física e por isso que é importante a parte cognitivo-comportamental, mudar o comportamento. Senão ele acaba entrando no ritual dos hábitos, estando com os amigos que fumam e isso levando ele a fumar. Então, tem essa parte da dependência que não é só física. Existem vários gatilhos, então, que fazem a pessoa lembrar do tabaco. Perfeito. E quais são as principais doenças pulmonares decorrentes do tabagismo? Então, o tabagismo ele vai facilitar infecções respiratórias, pneumonia, otite, amidalite, porque diminui a defesa do organismo, asma, né, as bronquites e a doença, a gente chama DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a bronquite, o enfisema. Você pode explicar um pouquinho mais o que é a doença pulmonar obstrutiva crônica? Então, doença pulmonar obstrutiva crônica é uma obstrução nos brônquios, por exemplo, na árvore respiratória como um todo, com produção de inflamação no interior desses brônquios e que essa doença ela é crônica,
ela é progressiva, isso tende a piorar se ela continua fumando, e conforme o estágio que está, ela é irreversível. Então, a pessoa fica com, no caso do enfisema, destruição da parede do alvéolo, atrapalhando o que? A troca dos gases. Então, o oxigênio tem mais dificuldade de entrar, o gás carbônico tem mais dificuldade de sair. Esse é um dano que pode chegar a permanente. Quando chega a esse nível, isso é irreversível. Irreversível. Aí a pessoa fala, vou parar? Não adianta então parar de fumar? Sempre adianta, porque se você para de fumar, a doença costuma parar de progredir e a gente consegue fazer com que as áreas do pulmão que ainda estão saudáveis tente compensar aquela área doente. Se continua fumando, vai piorando. Daqui a pouco você não tem área saudável para compensar. Então vai gerando danos permanentes. Uma pessoa que tem asma e fuma, qual que é o risco que essa pessoa corre? A asma dela não vai controlar, com certeza, a inflamação vai estar sempre ali, a pessoa vai ter mais tosse, mais chiado, mais falta de ar, obstruindo os brônquios com risco de vida e pode sobrepor a asma um outro tipo de bronquite, que é a bronquite do cigarro, o enfisema, a bronquite crônica do cigarro, o DPOC. Explica o que é o enfisema para quem está assistindo a gente. Então, o que é o enfisema? Então, a fumaça do cigarro entrou ali, gerou inflamação das paredes da árvore respiratória, ao ponto de destruir os alvéolos, por exemplo. Então, onde é o alvéolo? Imaginando uma árvore respiratória, os alvéolos eles estão ali na ponta, onde vai acontecer a troca dos gases. Não tendo como fazer essa troca, a pessoa vai ter falta de ar, cansaço. E isso começa assim, um cansaço para subir uma rampa, um cansaço para subir uma escada, daqui a pouco é um cansaço para andar no plano, daqui a pouco é um cansaço para fazer as atividades diárias, até o ponto que a pessoa tem falta de ar até no repouso. Aquela história de que existe tipos de cigarro que são menos danosos à saúde, isso é verdadeiro? Não é. Isso aí é uma técnica de indústria para se vender mais. O que acontece? Se a pessoa fumar um cigarro que tem uma menor quantidade de nicotina, ela vai observar que vai precisar de mais cigarros para dar a mesma sensação de prazer. Então, a pessoa que está fumando um cigarro mais fraco vai fumar mais cigarros. A pessoa que faz um palheiro, vou dar um exemplo do cigarro caipira, que o pessoal fala, né? Tem a ideia que é mais saudável. Um palheiro vale 5 cigarros normais. Então ela fuma, eu fumo só 5 palheiros ou 4 palheiros, fuma uma carteira. Se essa pessoa sair do palheiro e for para a carteira, para ela se sentir satisfeita, ela vai fumar 20 cigarros. Existem formas menos danosas, como por exemplo cachimbo, charuto, ou também fazem mal? Também faz mal. Cachimbo, também o fumo mascado faz mal, rapé faz mal. Um grande lobo em pele de cordeiro que a gente tem que ficar atento é o narguile. O narguile também faz mal, também tem nicotina, também vicia. Então essa é a pergunta do próximo bloco, a gente vai ter que parar rapidinho para um breve intervalo comercial. Não saia daí, já já voltamos.